Amém. Oi? Foi? Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Mais uma noite de jovens. Hoje um pouquinho desfalcados, mas não menos empolgados, eu espero. E vamos começar então a nossa noite dando aquela saudação para os nossos irmãos também que estão online. Vamos lá? Boa noite, jovens! Eu quero chamar todo mundo para frente. Vamos lá, o pessoal que está ali atrás pode vir para frente, porque aqui a gente vai dançar juntos hoje. Vamos lá. E durante a noite andei, ontem me esconder, não me saudade. E o quê? Fracos os pés. Fiquei pego, mas quê? Mas a guerra eu não ganhei, eu lutei, sim, mas só fumei. Correndo em vão, na contramão, mas conheci quem me salvou. Numa família ele me levou. Me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao Mestre, meu Salvador. Porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao Mestre, meu Salvador, grato a ti. Grato a ti. Sim, eu provei e vi, a dúvida se esvaía, eu tenho a certeza. Aleluia. Confio em ti. Encostado ele levou, e a vida ele me chamou. Se meu passado ele apagou. Vamos juntos e até o dia do Senhor cantarei sobre o seu amor. O filho para casa já voltou. Ai, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao Mestre, meu Salvador. Porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao Mestre, meu Salvador, grato a ti. Grato a ti. E o inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre. Porque me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao Mestre, meu Salvador. Porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao Mestre, meu Salvador, grato a ti. Grato a ti. Grato a ti. Aleluia. Fala aí pra esse jovem que tá do teu lado e diz assim: tá preparado pra essa noite? Não, tu tá preparado mesmo pra essa noite? Então diz assim, diz pro Senhor: vem, Senhor,
Vem nesse lugar. Ei, é isso que a gente vai declarar aqui juntos, irmãos. Vem para nos surpreender nessa noite. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar. Com o quê? E com tua glória. Sim. Com tua glória. Com tua glória. Com tua glória. E fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. E agora, vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Sai do chão. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Porque quando nós estamos e quando estou em sua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diz pro Senhor mais uma vez, vem! E vem, Senhor, enche esse lugar. Aleluia! Esse é o nosso clamor. Vem, Senhor, enche esse lugar com a glória, com tua glória, com tua glória. Proclama isso, aleluia. Com tua glória. Proclama isso, aleluia. Com tua glória. E fala-me, eu quero te ouvir. Vem com o teu toque, toca-me, eu quero te sentir. Ei, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Agora sim, vamos juntos? Vamos juntos, jovens! Vai! Tira o pé do chão, vai! Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Porque quando nós estamos e quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia! Glória a Deus! Sabe que nós estamos sendo agraciados em ver o desenvolvimento desses adolescentes, desses jovens do nosso meio. E a gente repete isso sempre, né? Orar por uma geração. Mas isso faz, irmãos, com que a gente venha tirar os olhos de nós. Que a gente para de ficar orando somente por aquilo que a gente deseja, que a gente quer para nossas vidas. E entende agora que tem um olhar que está além. Sabe, eu quero te convidar nessa noite a olhar com os olhos da fé, que através de um louvor que a gente recebeu pela vida dos adolescentes, inclusive pelo Adole Grupo, é um louvor que tem falado com a gente, que fala sobre a nossa fé, fala sobre nós levantarmos os nossos olhos e olharmos para aquilo que a gente não pode ver, mas para aquilo que a gente crê. Então eu te convido nessa noite, sabe, ora pelo teu coração nessa noite.
e ora por fé, irmãos. Por fé. Fé que as circunstâncias, elas não vão definir aquilo que tu é. Mas o Senhor sim. O Senhor, Ele vai te dizer quem tu é, para o que tu nasceu, para que lugar que tu nasceu, para que povo que tu nasceu e que tu tem agora uma voz. É isso que o Senhor Ele vai declarar aqui nessa noite, e Ele já está declarando, porque nós temos um olhar de fé. Aleluia! Estamos aqui por um olhar de fé. Aleluia! Vai louvando o Senhor. Vai louvando o Senhor. Fundamento do que não se vê, o real invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Tua eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava! Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa Aleluia! Grava! é você. Grava nessa noite! Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Pelo que vejo. Oi. Eu queria que a gente pudesse cantar essa música prestando muita atenção nessa letra. Eu ouvi esse louvor a semana inteira. E essa música fala da gente acessar a eternidade, de tirar a gente do que é circunstancial, do que é visível. Porque o que é visível rouba a nossa visão do que é eterno.
do que o Senhor já falou ao nosso respeito. Presta atenção na letra dessa música, quebranta teu coração nessa noite, fala: Senhor, fala comigo através desse louvor. Eu acredito que não é só comigo que acontecem circunstâncias que tentam roubar a nossa fé, que tentam tirar de nós essa visão do que é eterno, do que não é passageiro, porque tudo passa, mas as palavras do Senhor, elas não passam. Ela é a única verdade, é nela que está estabelecido o sim e o amém. Todo o restante é passageiro. Então vamos cantar mais uma vez esse refrão e cantem, se vocês não conhecem, olhem a letra e que faça dessa letra uma oração, para que o Senhor fale conosco e nos dê esse olhar, esse coração humilhado. Senhor, eu quero acessar o que o Senhor falou a meu respeito. Em nome de Jesus. Aleluia. Pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo nos olhos o autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo nos olhos olhos do autor e consumador da minha Grava a eternidade. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo tudo é passageiro. A única aqui. recompensa. A recompensa é você. A minha Espírito Santo de Deus. recompensa Grava. é você. É noite para gravar a eternidade. Grava. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. Aleluia. A minha Aleluia. recompensa Grava. é Espírito, você. grava. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Aleluia. Glória a Deus por essa noite, meus irmãos. Glória a Deus por esse lugar que Ele nos leva de acessar a eternidade que está proposta para nós. De nos tirar de nós mesmos, nos tirar dos nossos problemas, dos nossos mimos, dos nossos caprichos, daquilo que a gente acha que é essencial, mas que na verdade não é. Para nós o essencial é não negociarmos o eterno. Glória a Deus. Vamos nos acalmando, agora vamos passar para um momento também, é um momento onde a gente pode colaborar, a gente pode participar ativamente desse ministério. Se tu entende que aqui
é o lugar onde tem alimentado a tua casa, tem te sustentado, se é aqui a sua raiz, que você possa fazer esse momento com entendimento. Está ali o nosso QR Code, chave Pix, para que você possa fazer isso com muito entendimento e com gratidão, porque a igreja não precisa de nada, mas o Senhor nos dá a oportunidade da gente participar do que Ele está fazendo. Então, que a gente possa manifestar também, ter esse coração ofertante, em gratidão, reconhecendo tudo que o Senhor tem feito por nós e por nossa casa. Amém? Amém. Vamos nos sentando. Queria pedir para colocar aqui, para a gente chamar o nosso... Ah, tá. Não posso deixar de falar. Para estar compartilhando conosco o que o Senhor tem falado no coração dele. O Lipe, não fuja, Lipe. Volte. Uhum. Amém, Lipe. Que o Senhor te use e que tenha graça sobre a sua vida, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite, jovens. Eu queria também falar boa noite, jovens. Sempre tive vontade. Mesmo. Mas graças a Deus, muito bom a gente poder tá compartilhando, né? Aquilo que Deus tem falado no nosso coração, né? Aquilo que Deus tem falado no meu coração, sobre uma história que tem na Bíblia, a história de Jonas. Jó, nós estávamos de manhã com o pastor Tiago, né? Começa com J, né? Tudo Jó, Jonas. E então tá lá em Jonas. Queria que vocês pudessem estar acompanhando conosco. Lá em Jonas. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. E aí Deus vem falando comigo, né, sobre essa forma do que é ficar contente no Senhor, o que é ficar descontente, né? E principalmente com aquilo que Deus faz conosco, né? Tudo aquilo que Deus ele proporciona muitas vezes a nós, né? E em cima desse contentamento, né? Que tem muitos contentamentos que às vezes nós no nosso dia, né? Na semana a gente oscila, né? Uma parte a gente fica contente, aí no outro dia nós ficamos descontentes com algo, com alguém, com alguma coisa que daqui a pouco pode estar nos chateando, né? Então, queria que vocês, acredito que todo mundo já abriu, Jonas, no capítulo 4, no versículo 1. A história de Jó era um homem de Jonas é um homem que ele foi chamado por Deus, né, para ir para uma cidade de Nínive, né, onde Deus ele falou ali para Jonas, vai até essa cidade, fala a esse povo, né, que esse povo ele tá com maldade, tá com uma malícia no coração, né, para que esse povo venha se arrepender. E esse nosso irmão Jonas, ele não queria ir. Ele ficou muito relutante, né? Ficou muito relutante em relação àquilo que Deus estava chamando ele, né? Assim como muitas vezes as nossas vidas, né? Nós jovens assim, né, quando o pai, alguma autoridade, né, que Deus coloca na nossa vida, coloca para nós, olha, vai e faz
essa situação. Vai e fala, vai e faz, né? E muitas vezes a gente reluta em relação a isso, né? Não obedecendo, né? Não acatando aquilo que o pai e a mãe falam, né? Principalmente os jovens, né, Gabriel? E às vezes a gente fala, mas muitas vezes não acontece muito isso, ou vai meio contrariado. Não sei se acontece só lá em casa também, né? Que os jovens, depois eu quero ouvir os jovens também, se é isso ou não também, né? Mas são situações que acontecem conosco que a gente reluta diante daquilo que, na verdade, Deus está falando ali, né? Através dessas autoridades, os nossos pais, né? Irmãos mais velhos, e a gente não acata com aquilo ali, né? E com Jonas não foi diferente, né? Jonas pegou e ele fugiu para outra cidade, que não era a cidade de Nínive, onde ele foi para Tarsis, né? Foi para uma cidade que ele queria fugir, né? E pegou um navio e foi para essa cidade. E nesse percurso, vamos dizer assim, teve uma tempestade muito forte com esse navio, o pessoal desesperado, né? Não sabia o que fazer, e ele dormindo ali, né? Então Jonas estava dormindo naquela tempestade, não entendendo muito, e os caras, né? Aqueles marinheiros, vamos dizer assim, né? Estavam desesperados, não sabiam o que fazer, e até que depois Deus revelou para eles, né? Que era a vida de Jonas, e Jonas apareceu ali, né? E trouxe, né? Pô, olha, me joga ali no mar, que o mar vai se acalmar e tudo vai ficar resolvido em relação a isso. E depois veio o grande peixe, né? Que a história conta ali, né? Nesse capítulo, muito interessante essa história de Jonas, né? De lerem, né? São poucos capítulos ali, onde Jonas ele é confrontado diante dessas atitudes e ações que muitas vezes somos nós, diante de ações e atitudes que nós muitas vezes queremos fazer pela nossa própria vontade, só que isso é muito perigoso, né? Dentro do nosso coração, lá no nosso íntimo, não vou fazer, né? E isso tem um ensino do Senhor para as nossas vidas, por mais que muitas vezes nós venhamos achar, isso daí foi por acaso, não acontece isso, né? Mas é Deus nos ensinando até em meio a essas contrariedades que Deus coloca, né? Tempestades na nossa vida, né? E foi a situação ali que aconteceu com Jonas nesse grande peixe aí também, onde ele engoliu a vida de Jonas, né? Onde eu entendo essa situação do engolir, né? Esse caos que a gente fica no escuro, né? Onde a gente fica no escuro, e mesmo no escuro sozinho, solitário ali, né? Sem ninguém daqui a pouco com quem compartilhar, né? Essas situações que às vezes a gente fica no escuro e não fala nada, né? Diante de tempestades, diante desse grande peixe, né? Eu fiquei pensando, né? Essa vida de Jonas, assim, essa forma como ele estava passando dentro daquele grande peixe, né? Como que estava a situação dele ali, como estava a relação dele com o Senhor diante daquilo que Deus tinha falado para ele fazer, né? Para ele ir, né? No chamado dele que ele tinha, né? Como Deus tem um chamado para cada um de vocês aqui, né? E eu estava com essa palavra também no meu coração. Jovens, vocês são fortes, né? Os jovens são fortes. Se vocês estão aqui, se nós estamos aqui também, né? Vocês jovens, vocês são fortes. Vocês são fortes na escola, são fortes no Senhor, né? Então, a Marissa estava colocando aquela fé ali, né, Marissa? Aquela força mesmo, para que vocês continuem com essa força do Senhor. Não é uma força, não por uma força humana do próprio braço, mas naquilo que Deus tem dado para vocês, naquilo que Deus tem falado no coração de vocês. Então, vocês são fortes, vocês são as testemunhas vivas do Senhor, seja na escola, né, seja aonde for, aonde Deus leve vocês, né?
onde Deus leve vocês. Vocês são essa força do Senhor. Vocês são esse testemunho verdadeiro do Senhor, né? E a vida de Jonas ali, depois que Deus começou a falar com ele, né? E aí, ele reconhecendo ali, né, a natureza dele, que ele, poxa, estava desagradando a Deus, ele não estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse, né? Mas teve um arrependimento ali, né? E teve uma misericórdia de Deus, né? Porque eu fiquei pensando também, poxa, né? Deus poderia colocar aquele grande peixe ali, engolir Jonas, e acabou. Não iria estar essa história, né? Esse testemunho verdadeiro para as nossas vidas no dia de hoje, né? Mas Deus, ele fez com que Jonas tivesse um arrependimento, e aí Jonas foi para Nínive, né? E a Bíblia conta que é uma grande cidade, né? Nínive foi uma grande cidade. Aí eu fiquei pensando, poxa, e aí ele foi testemunhando daquilo que Deus tinha feito na vida dele, né? Dos feitos que Deus, dos milagres de Deus, que eu creio que o testemunho verdadeiro é tu contar aquilo que são os desafios na tua vida, né? Não aquilo que aparentemente é legal, é bom, poxa, passei na escola, né? Um exemplo, eu quando eu gostava, ficava muito feliz em falar para os meus pais, passei na escola. Às vezes a Júlia vem, pai, tirei 10, né? Mas e quando tira 0? E quando, né, Júlia? Que não foi o teu caso, né? Mas quando repete de ano, né? Ana Júlia, a gente teve uma experiência muito tremenda também, né, Ana Júlia? Quando nós repetimos de ano, como é que nós vamos trazer essa notícia, esse testemunho? Porque Deus, ele coloca também, né? Por falta de comprometimento, por, né, não estudar, né? Enfim, muitas situações que podem acontecer, né? E com o Jonas, eu fiquei imaginando, Deus foi pregando ali, né? Jonas foi sendo usado por Deus, né? Depois até o governador ali se converteu, teve uma conversão ali, teve um arrependimento, tudo aquilo que Jonas vivenciou ali, e aquele povo se humilhou, se prostrou, né? E teve um arrependimento. E Deus colocou aquilo ali no coração, né, um arrependimento, porque quem coloca um arrependimento no nosso coração é o Senhor, a partir de que nós venhamos abrir o nosso coração também, né? A importância disso, do compartilhar, né? Como eu estava falando, como foi o caso desse nosso irmão Jonas, né? Que aquele povo ouviu, mas se converteu também através, né, daquilo que Deus usou a vida dele, né? Então, eu queria ler com vocês ali no capítulo 4 de Jonas, que diz o seguinte ali, capítulo 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, Senhor, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então, só parando um pouquinho aqui, diante disso, né, daquilo que o Senhor fez, esse descontentamento, né, fiquei pensando esse descontentamento, assim, daquilo que o Senhor faz com as nossas vidas, né, daquilo que o Senhor, Ele permite que nós tenhamos uma oportunidade, Deus gera uma oportunidade na nossa vida, né, de poder ser essas testemunhas verdadeiras, né, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, né, seja com amigos, com colegas, amigos que muitas vezes... Tá tudo certo o microfone?
seja com amigos que não conhecem o Senhor, que nunca ouviram falar do Senhor, né? E daqui a pouco esse amigo, essa amiga desperta, né? Desperta neles assim uma curiosidade. O Adole Grupo ali, o Adole Culto aqui dos jovens aqui, né? Uma oportunidade de nós podermos estar testemunhando daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Que é no outro sábado, né? E vai que daqui a pouco essa colega não vem através do testemunho de vocês, né? E então, diante dessa situação, desse descontentamento, né? Eu fiquei pensando assim, sabe, essas oscilações assim, né? Principalmente daquilo que Deus faz com as nossas vidas, daquilo que Deus quer fazer com cada um de nós, né? Como que eu estou, como que está o meu coração em relação daquilo que Ele tem falado comigo, Ele tem feito, né? Através da comunhão, mas como é que está o meu coração? Será que o meu coração está alegre diante daquilo que o Senhor tem feito? Ou eu estou triste? Ou eu estou brigando? Ou eu estou descontente, né? Porque o Senhor chamou, porque o Senhor tem chamado também, tem dado oportunidade de outros colegas virem até nós, né? Outros amigos virem até nós, né? Então fiquei pensando essa situação de a gente não se calar, né? Que a gente possa crer naquilo que Deus tem feito, né? Porque logo em seguida, depois ali, para a gente ir conversando também, né? E aí tem muito esses sentimentos nossos, né? Esses sentimentos, assim como os jovens que daqui a pouco afloram, né? Uma hora tá bem, outra hora não tô legal, outra hora eu falo contigo, depois eu não quero falar mais contigo, né? Eu tô bravo contigo, mas depois eu tô me abraçando, né? E em meio a isso, esses descontentamentos, como é que eu tô? Será que eu quero vir hoje hoje eu quero vir na igreja? Hoje eu quero vir nesse culto que é chato, amanhã eu não quero vir. Ou, sabe, são situações que muitas vezes dentro de nós não conversamos, né? Muitas vezes nós não conversamos, nós não trazemos isso. E Jonas era esse rapaz também que estava oscilante. E não tem problema nenhum ficar oscilante. Eu creio que a situação ali, aquele conflito interno dele, tinha que colocar para fora. Principalmente para quem estava sendo responsável, né? Por isso que jovens também, né? A responsabilidade, nós temos que orar nessa noite para que nós venhamos encontrar, né? A autoridade, né? Seja o pai, seja a mãe, né? As meninas, as mães, mas aqui tem mães responsáveis, que em Deus eu posso abrir minha intimidade, eu posso abrir aquilo que está no meu coração. O descontentamento que muitas vezes, eu era um jovem também, que eu não tinha com quem abrir, né? Muitas situações da minha intimidade, né? Muitas situações que eu não tinha coragem de abrir, né? Eu não tinha coragem, eu não tive essa oportunidade como hoje, né? Eu tenho e acredito que todos vocês também têm. Por isso que é um momento de a gente poder estar orando, né? Diante disso, né? De entender em Deus, Senhor, me coloca uma pessoa, né? Me coloca um irmão, um pai, uma mãe, um irmão mais velho responsável para aquilo que eu quero abrir meu coração, né? Um descontentamento que daqui a pouco eu não tô legal com esse jeito que a pessoa está lidando comigo ou está falando comigo, né? E eu tô aberto para ele, né? Então
queria trazer isso para que a gente possa estar conversando, né? Em meio a esses descontentamentos, assim, principalmente naquilo que o Senhor faz, porque Deus é bom. E se Ele está fazendo, se Ele continua fazendo, né? A obra dele não é porque eu estou contente ou descontente, é porque Ele é bom, né? Porque Ele tem sido bom com as nossas vidas. Então, se nós estamos passando algum momento, né, de descontentamento, se eu estou passando esse momento de descontentamento, é porque Ele continua sendo bom. Ele continua, eu que não estou entendendo aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Então eu queria deixar isso, Jéssica, irmãos, para que a gente possa estar conversando em cima disso, né? Esses descontentamentos que muitas vezes acontecem conosco, assim como foi com a vida de Jonas, né? Amém. Essa palavra ela é muito rica, né, Lipe? Se a gente for vendo o que o Senhor fez na vida de Jonas e os comportamentos de Jonas, fala muito com a gente. É muito como a gente é, a nossa natureza, né? E começa nesse descontentamento. Ontem, na nossa reunião dos empreendedores, o Eduardo falou algo que foi dito pelo Samuel, que se encaixa nisso que tu falou. Nós somos causadores de frustração. E por isso vem o descontentamento. Como a gente vai criando expectativas e a gente vai julgando pelo nosso próprio olho quem merece, quem é bom, qual povo a gente quer ir. A gente vai causando essas frustrações e a gente não vai entendendo por que o Senhor está levando a gente para o ventre de um peixe. Para passar aquele momento ali. E porque ali o Jonas, ele queria dizer que aquele povo não era digno, né, do Senhor. Não era digno de receber o Senhor. Pensa, ele estava falando da justiça dele, querendo sobrepor a justiça dele sobre a justiça do Senhor. E só que também fala muito comigo o momento que ele está ali no barco e que está todo mundo correndo um risco de morte ali por causa daquela tempestade e que ele visualiza aquilo e ele cai em si e fala, sou eu o problema, pode me jogar. Porque muitas vezes a gente chega nesse limite e a gente está matando quem está junto com a gente e a gente não tem a humildade de reconhecer que somos nós que estamos resistentes, que somos nós que estamos sem conseguir ouvir a voz do nosso Pai. E estamos comprometendo os outros também. Então isso também falou muito comigo, sabe? Que apesar de tudo isso, e aí a gente vê essa montanha-russa emocional que ele cai, que depois ele está ali debaixo daquele pé, e ele é arrependido, tipo assim, Senhor, se fosse então para esse povo se arrepender, eu não vinha. Pensa, a gente escolhe, a gente quer escolher pelo nosso olhar, né, nossa justiça. Não, acho que essa pessoa aqui, como você falou, aquele coleguinha ali na escola, aquela pessoa no nosso trabalho, aquele familiar, não, essa pessoa nunca vai ouvir, como se a gente soubesse o que o Senhor tem planejado para a vida daquela pessoa, né? E é o que a gente tem trabalhado essas semanas, o proclamar. A gente para de proclamar porque a gente vai fazendo juízo de valor nas pessoas. A gente vai fazendo essa coisa de selecionar, né? Então, aqui eu proclamo, aqui não. Então, nesse ambiente eu sou ousado, mas nesse ambiente não, porque eu acho que esse aqui não é um povo para o Senhor. E se a gente para olhar a nossa própria vida, se alguém não tivesse proclamado para nós e tivesse nos olhado com esse olhar de não, acho que não é para Jéssica isso. Onde será que a gente estaria hoje? Se alguém não tivesse olhado com essa responsabilidade. E aí quando tu fala também, né, de nós jovens sermos fortes, eu acredito que quando fala dessa força, é essa força no Senhor para proclamar. Porque para a gente ser desobediente como Jonas, para a gente não querer fazer o que o Senhor está falando para a gente fazer como Jonas, a gente precisa de força. Isso é natural nosso. A gente não empenha força nenhuma. Não sei, eu não quero, não vou, não é para mim. A nossa força é quando a gente entende o que o Senhor quer e aí nele a gente vai. E aí sim ele vem essa força, né, que ele diz que tem no jovem, né? Que é para proclamar, que é para ser ousado, que é ousado para obedecer. Então eu fiquei pensando nesses leques que se abrem muitos, né? Fala muito mesmo conosco, fala dessa rebeldia, mas também fala disso dele reconhecer que era ele ali naquele momento. Então é uma palavra muito rica mesmo. E trazendo isso, fiquei pensando também nesse convite no Adole Grupo, no Adole Culto,
desse convite, o convite de ir no coleguinha mais chato, na coleguinha mais chata, né? Para a gente fazer, né, os jovens, aquela ali é a mais chata, é aquela ali que eu tenho que... Porque é aquela ali que nós, daqui a pouco, né, ou aquele a gente não está esperando, mas pode ser esse mesmo que Deus pode estar querendo, né? Enfim, a gente não pode conjecturar. Ela não vai saber. Ela não vai querer vir. Ele não... não, ele... E aí a gente nem vai, né, ao ponto de poder fazer esse convite. Olha, vai acontecer aqui, né? O adoleculto, enfim, só trazendo essa situação do convite, assim, né? Porque às vezes ou pode vir uma vergonha, não vai querer, ou, né? Alguma vergonha, algum tipo de vergonha, algum tipo de constrangimento, né? Então, só trazendo esse povo, né, Jéssica, essa forma, assim, como Deus vai trabalhando. Eu fiquei pensando aqui sobre essa tendência que a gente tem em pensar nós mesmos, né, algumas coisas e ficar achando que que as nossas ideias desconectadas do Senhor, né, que elas é aquilo que deve ser feito, né? Que a gente fica ali olhando e pensando, não, como a Jéssica disse agora, não, esse povo aqui não vale a pena, que eu não vou investir, fulano eu não vou perder meu tempo, e a gente fica ali pensando em 1001 coisas e se aborrece com aquilo que o Senhor vai propondo para nós, e na verdade a gente ignora. A gente tem uma tendência a ignorar aquilo que o Senhor está nos falando. O Senhor nos direciona para as pessoas, nos dá um povo para que a gente possa ali se desenvolver, né, poder entregar tudo o que a gente tem recebido, e a gente acaba por vezes ali sendo essa pessoa que ignora uma direção do Senhor. Muitas vezes é claro o que o Senhor está trazendo para nós, nos direcionando, as pessoas que Ele está dizendo, vai lá, investe naquela vida, avança, né? E a gente faz de conta que não é aquilo ali, que não é com aquela pessoa. Por quê? Porque a gente quer aquilo que é fácil, aquilo que é cômodo. Uma pessoa que bate de frente com a gente, uma pessoa que muitas vezes mexe com... Muitas vezes não, a pessoa que mexe com o nosso sentimento, que mexe com as nossas emoções, que tira nós de uma zona de conforto, a gente não quer investir. E ali Jonas estava assim, não vale a pena, isso daí é perca de tempo. Para que eu vou perder meu tempo naquilo ali? Não tem o que ser feito mais. Mas a gente volta umas casas atrás e aí tem que se questionar, como é que está a minha relação com o Senhor? Então eu faço aquilo que eu quero, eu conjecturo algo sobre aquilo ali que o Senhor está propondo para a minha vida, e aí eu tomo uma decisão. Não, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Só que a gente esquece que a gente precisa estar alinhado com o propósito, né, Lipe? A gente tem que estar conectado com esse propósito do Senhor para as nossas vidas e para a vida dos nossos irmãos. Porque são irmãos ali, eram irmãos, que Deus estava propondo algo ali e a gente se posiciona como aqueles que ignoram uma direção. Mas ainda bem que o Senhor, Ele não vai parar, porque o propósito dEle é um só e Ele vai seguir em frente. Só que qual é a nossa parte? A gente vai se desenvolver nesse propósito? Vai ir junto? Vai andar junto nesse fluxo? Ou a gente vai fazer somente aquilo que a gente quer fazer? Aquilo que é confortável? Só trazendo um relato também que aconteceu essa semana, ali onde eu trabalho, na Borer, trabalho também com o juvenil do futevôlei, né? Não sei se a Marissa vai se lembrar
do nosso amigo Marcos, né? Que foi uma situação. Esse é um aluno, né? Muito interessante, que ele sempre antes de começar a aula, ele começa a quebrar tudo, né? A bola, pega a bola, quer quebrar no sentido de bagunceiro e muito explosivo, muito irritado, né? E aí sempre vem um mau relato. Olha, ele fez assim, professor, foi assado antes da aula, conversa com ele, fala com ele. E muito interessante porque antes da aula aí ele veio e a Maressa estava do meu lado, não sei se vai se lembrar, Maressa. A Maressa tinha acabado o exercício dela e aí ele, não sei depois se tu quiser falar, mas aí e aí, como é que tu tá, Marcos? O que tu fez, Marcos? Que coisa, olha o que tu fez, eu não quero te ver mais assim, irritado, não quero tu não é assim, não é, mas eu vi a importância da Maressa, né, Maressa, eu vi a tua importância ali junto comigo, e até a importância nossa em relação a essas situações, né, daqui a pouco vocês estão na escola ali, né, ou estão aqui, né, entre vocês e vê o irmão ali, vê o amigo que não está fazendo uma coisa legal, né, vocês vêm com essa verdade mesmo, não é legal. Não sei se a Kate também estava, tu ouviu aquele comentário? Também, né, Kate? Então, e ali foi muito importante, né, ver a vida da Kate, da Maressa ali também, em meio a esses desafios, assim, né. Vai lá, Kate. Oi. Quando tu falou ali da vergonha, as minhas colegas que me excluíam, né? Agora elas são minhas amigas, né? Daí elas me falaram que elas não falavam comigo, quase todas me falaram isso, que elas não falavam comigo porque elas acharam que todo mundo ia julgar elas porque eu era nova e ninguém ia querer ser amiga delas. Por isso que eu não queria falar com elas também, né? Que daí que eu achei que elas eram chatas e eu sabia que elas não iam querer porque elas iam ser excluídas, elas achavam, né? A gente fica com umas barreiras, né, Kate? Daqui a pouco a gente fica com umas barreiras. Ela é chata. Aí a gente, não, essa é chata. Aí a gente já na aparência já mata a pessoa. Aquela ali tá me olhando assim, que chata ela. E a gente nem dá a oportunidade de conversar, né? Vai lá, Marissa. Eu fiquei pensando nisso que tu falou. Eu não sei se é Marcos ou é Marco. Marco. Porque esse menino, tipo, todas as aulas, se o tio Felipe fala, Marco, depois eu preciso falar contigo, ele já se apavora. O que eu fiz agora? Daí, teve uma coisa que eu fiquei pensando que na história de Jonas também, que diz que quando Jonas desobedece, ele é engolido pelo grande peixe, né? E é uma consequência de ele ter desobedecido Deus, ele teve uma consequência. Isso também aconteceu com o Marco, de que ele começou a xingar as pessoas e daí ele teve a consequência de ficar sentado, ele começou a atacar a bola para longe, agora ele só pode jogar com as pessoas se as pessoas chamarem ele. Tipo, ele não pode... Que o tio Felipe deu essa consequência para ele, né? Por ele ter... Então, pra gente aprender mesmo a não fazer as coisas sem pensar nas consequências que podem vir pra gente, né? É mesmo, muito interessante mesmo esse pensamento assim, né? Que muitas vezes a gente muitas vezes não pensa na consequência que vai ser gerada depois, né? Que foi o caso de Jonas e assim é conosco também, né? Por isso que nós temos que pensar muito antes de querer fazer também, né? E conversar e saber que Deus, ele é um pai que nos ama, ele corrige. Por isso que ele tem essa correção em amor, né?
Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria que vocês se colocassem em pé, para a gente poder estar orando, né? Que a gente possa refletir mesmo e pensar, né, sobre o que Deus tem feito, né, com as nossas vidas, né, diante daquilo que Ele chamou, Ele escolheu a dedo a cada um de vocês, cada um de vocês jovens, né? Não porque vocês merecem, mas que vocês foram escolhidos, né? Por isso que é um privilégio mesmo que a gente possa estar orando, né? Queria pedir para que vocês possam estar orando um com o outro, né? Aquelas irmãos mais velhos possam estar orando com os mais novos, né? Fortalecendo os mais novos, né? Em relação de tudo aquilo que estão enfrentando, né? Seja na escola, no trabalho, né? Amém? Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, ouvindo, Senhor, a Tua voz, Senhor, daquilo que Tu colocou, Senhor, do propósito que Tu tens com as nossas vidas, Pai. Cremos que não foi em vão, cremos que Tu não tem nos chamado em vão, Senhor. Cremos que se estamos aqui, Senhor, no culto, Senhor, que se estamos aqui, Senhor, querendo ouvir as palavras de vida eterna, Senhor, cremos que é para testemunhar, Senhor, cremos que é para que venham mais, Senhor, irmãos, Senhor, venham mais irmãos, Senhor, e irmãs, Senhor, que estão perdidos, que não têm aquilo que Tu tem nos dado, Pai, que ainda não tem, Senhor, oportunidade, Senhor, que nós temos de ouvir as Tuas palavras de vida eterna, Senhor. Por isso fortalece os jovens, Senhor, aleluia, fortalece os jovens, Pai, anima os Teus filhos, Senhor, anima os Teus filhos também, Senhor, para que eles não se calem, Pai, para que eles continuem pregando, Senhor, testemunhando, Senhor, da forma como Tu quer, Senhor, que eles sejam as Tuas testemunhas verdadeiras, Senhor, as Tuas testemunhas verdadeiras, aonde quer que eles estejam indo, aonde quer que Tu leve eles, Pai. Anima os Teus filhos, Senhor, anima os Teus filhos, Senhor, dá graça, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo o descontentamento, Senhor, toda a chatice, Pai. Senhor, toda inconstância, Pai. Gera uma firmeza, uma convicção no coração de cada um dos Teus filhos, desses jovens, Senhor, que vale a pena, Senhor, vale a pena Te servir, vale a pena ser a Tua testemunha, Senhor, vale a pena ser a Tua testemunha, Senhor. Dá força aos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você me chama pra caminhar no firme fundamento que não se vê, o real, o invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas
forte nessa pessoa que está do teu lado, mas tem que ser bem forte, bem forte. Se despede, pela graça, pela misericórdia do Senhor, essa palavra a gente recebe no nosso coração, a gente sai daqui mais fortalecidos e encorajados a continuar proclamando a palavra do Senhor. Nos encontramos amanhã nas nossas reuniões das 9 da manhã e também das 19 horas, presencial e online. Amém. Vamos dançar mais um pouquinho? Sei que a galera da dança está preparada aí. Só deixa eu só... Ah, tá, é o... Faz tempo que a gente não canta essa aqui, né? Algo novo,